Olá, este é o canal Versátil de julho, um mês dedicado ao cinema japonês e ao cinema francês. O principal destaque é Cinema Yakuza Volume 3, que traz, assim como o Volume 1, uma seleção de diversos filmes de Yakuza de diferentes estilos e diferentes períodos, né? Como no Volume 1 nós temos um filme do Takeshi Kitano, no Volume 1 era o Sonatine e aqui é o Policial Violento. Policial Violento, para quem não sabe, também conhecido pelo título em inglês no Brasil, Violent Cop, foi o primeiro filme do Takeshi Kitano como diretor. E ele chega à direção e vocês vão ver, o filme está restaurado, tem um ótimo extra, uma espécie de making of do filme. E aí conta essa história de como ele chegou a dirigir esse filme. Na verdade, quem ia fazer o filme e até a razão pelo Beat Takeshi, já famoso na época como comediante, apresentador de televisão, aceitar a trabalhar, era o Kinji Fukazako, o maior diretor de filme de Yakuza. Por uma questão de conflito de agenda com a agenda do Kitano, Kinji Fukazako, ele abandona o projeto e o Kitano assume não só o papel principal que ele ia assumir, como a direção. É um filme do Kitano um pouco diferente do que ele faria depois. Aqui você já tem o espírito do filme de Yakuza moderno, há uma extrema violência, mas não há uma desconstrução, um nível de desconstrução do filme de Yakuza, como a gente vai ver, por exemplo, tanto no Sonatine, como sobretudo no Boiling Point, que é o filme da Caixa, um dos filmes da Caixa, a arte de Takeshi Kitano, que é um dos lançamentos desse mês, que a gente vai falar logo depois aqui do Cinema Yakuza Volume 3. Então é um filme importante do Takeshi Kitano, um filme na estreia, na direção dele, e que já aponta esse caminho do filme de Yakuza após Fukazako, o filme de Yakuza moderno. Junto no mesmo disco temos o Kinji Fukazako, falando dele, que é o grande diretor do filme de Yakuza moderno. Nós já tínhamos lançado o Guerra de Gangues em Okinawa no volume 1 do Cinema Yakuza. No volume 2 foi dedicado inteiramente a saga, que é considerado o poderoso chefão do Japão, que é os documentos da Yakuza, os 5 filmes do Kinji Fukazako. E aqui nesse mesmo período ele fez outros filmes de Yakuza, no mesmo estilo, com o mesmo ator, o Bunta Sugawara. E esse é um dos filmes que é o Policiais versus Bandidos. Então aqui nós temos toda aquela linguagem que ele vai fazer de mostrar a Yakuza, na verdade, como aquelas, na verdade, são gangues, não são clãs. Todo aquele discurso de Yakuza honrada, o discurso da Yakuza de se aproximar dos samurais e de ser uma instituição da cultura japonesa, baseada em valores, ele vai colocar isso por terra, né? Com uma visão bem urbana e também matizando bem as personagens. A própria polícia, aqui no caso, e os Yakuza. Então, o gênero que ele representa dentro da Yakuza, é importante destacar, que é o Jitsuruku Eiga, que é ou filme de Yakuza realista ou Yakuza moderno, aí a gente pode chamar, tá? Então, é um outro grande filme do Fukazako, e é um prazer lançar, e tem vários extras que destacam a importância, a contribuição do Fukazako ao gênero e também falam desse filme em específico. No disco 2 nós temos um outro grande diretor, o Seijun Suzuki. Mais uma vez na Versátil nós tivemos o Arte do Seijun Suzuki, A Marca do Assassino no primeiro volume, e agora o Juventude da Besta, que foi o primeiro filme dele de Yakuza num registro mais autoral, nesse registro dele mas de uma criação visual bastante extravagante, né? Na verdade, com uma estética que beira muito, em vários momentos, uma estética antirrealista, então com um estilo de cinema visual, com uma marca bastante, uma assinatura bastante marcante, né? Criativa. E aqui nós temos a parceria que ele vai estabelecer com o Joe Shishido, que vai se repetir no A Marca do Assassino, tá? E aqui o filme também está restaurado e tem duas entrevistas muito interessantes nos extras, uma com o Suzuki e com o Joe Shishido, que explica inclusive toda a questão dele das famosas bochechas do Joe Shishido, que foi um grande ator aí e está na caixa de Yakuza em um outro filme que a gente vai falar do disco 3. No disco 2 ainda, nós temos o Onimasa, né? Aqui nos Estados Unidos foi lançado como Onimasa, um chefão japonês. Na verdade, é um filme do Gosha, já do final da carreira do Gosha, da década de 80. O Gosha é aquele cineasta, né, que veio da televisão, faz uma grande carreira no cinema de samurai, nos filmes de Shambara, e também começou a fazer filme de Yakuza nos anos 70. Nós tínhamos lançado Os Lobos, com Tatsuya Nakadai no volume 1,
agora nesse volume 3 é um filme de 82 com Tatsuya Nakadai e que foi indicado pelo Japão ao Oscar de filme estrangeiro. Acabou não sendo selecionado. Aqui o Gosha faz um outro registro. Se no Os Lobos você tinha um Ninko Eiga tradicional, em que enfatizava bem a ideia de uma Yakuza que não tem mais honra, de um personagem que é afiliado a uma Yakuza, uma imagem da Yakuza honrada, e quando ele sai da prisão, ele percebe que a Yakuza não passa de lobos, e agora procurando um empreendedorismo, se passar de empresários, e na verdade ele percebe que ele se revolta contra isso, e é todo um niilismo, um pessimismo. Aqui você tem já um registro mais melodramático, a saga aí de uma família Yakuza e o ponto de vista feminino, que vai marcar os filmes finais da carreira do Gosha. O Gosha, lembrando que depois os últimos filmes dele vão ser voltados à participação feminina na estrutura da Yakuza. São filmes de Yakuza em cujas protagonistas são mulheres. Então aqui já é o filme que faz essa transição com Tatsuya Nakadai, né, uma interpretação bem marcante, e uma atriz que depois fez bastante sucesso também no cinema japonês dos anos 80. Então é um filme bem interessante, um filme bem longo, aliás, que representa mais um Gosha, o 10º Gosha pela Versátil. No disco 3, nós temos Um Coach é o Meu Passaporte, que é um filme da Nikatsu, do Takashi Nomura, com o Joe Shishido. O Joe Shishido, ele mesmo, que trabalhou, como nós falamos, faz a parceria com o Seijun Suzuki. Esse é um filme que mistura tanto filme noir, faroeste, espaguete, tem toda uma influência muito grande do cinema ocidental. Ele pode ser visto junto com Marca do Assassino do Suzuki, por exemplo, e ele tem uma sequência extraordinária no final, que é um dos tiroteios mais malucos, aí, mais impressionantes filmados no cinema. Então vale muito a pena, sobretudo por essa sequência e por também se encaixar nesse período dessas tentativas do cinema de Yakuza, do Yakuza Eiga, de fazer uma coisa mais pop, uma coisa realmente moderna, mas não na chave, na saída do Fukazako, que seria encontrada nos anos 70. Então é uma tentativa de fazer um novo tipo de filme de Yakuza. E aí nós temos O Sangue de Vingança, que não poderia deixar de faltar, como sempre falo, não poderia se criar uma caixa de cinema Yakuza sem ter um dos subgêneros da Yakuza mais tradicionais, que é o Ninko Eiga, o filme de Yakuza da honrada ao Yakuza tradicional. O Ninko Eiga, ele é o gênero de Yakuza que muita gente conhece como filme Yakuza no Ocidente, tanto que a Operação Yakuza do Paul Schrader, do Sidney Pollack, se baseou num Ninko Eiga. Nós tínhamos no Contos Brutais de Honra, no primeiro volume com Ken Takakura, e aqui nós temos o Taikato, que é o grande diretor de Ninko Eiga, citado por Paul Schrader, teve uma mostra na Cinemateca, Sangue Quente, o cinema da Yakuza, 5 filmes do Taikato, inclusive o Sangue de Vingança é apresentado como obra-prima do Taikato. Então aqui você tem o Koji Tsuruta também, que é um grande ator de filme de Yakuza, e aquela história clássica, né, de um clã, na verdade, que segue os valores, o outro clã que é inescrupuloso, e uma vingança que vai envolver um personagem da Yakuza, que é um personagem honrado ao seu clã, que ele vai ter que ele se revolta contra a injustiça, contra essa falta de escrúpulos da nova Yakuza, de um clã inimigo, e vai se vingar, com aquela famosa sequência que é clássica, tá no Operação Yakuza, tá no Ghost Dog, do Jim Jarmusch, que dialoga com esse tipo de filme, que é o ataque ao clã inimigo, que é excelente, vale muito a pena. Então um grande Ninko Eiga para fechar essa coleção de cinema Yakuza volume 3. Então não deixem de comprar, quem gosta de cinema japonês, cinema oriental e de cinema policial, é uma caixa imperdível. Junto no mesmo mês nós temos A Arte do Takeshi Kitano. Como nós temos o policial violento no Cinema Yakuza 3, aqui nós temos mais 4 filmes do Kitano. O disco 1 começa com um filme já de Yakuza, que poderia estar na caixa Cinema Yakuza 3, que é o Boiling Point. O Boiling Point é um filme do Kitano, o segundo filme dele, que esse filme já é considerado que o Kitano, como nós conhecemos como diretor, já nasceu mais aqui. Você vê o ímpeto dele de desconstruir o filme de Yakuza, com cenas, inclusive, desconcertantes dramaticamente, com a questão lúdica, com a questão do absurdo, o aspecto cômico, você vê bem marcado aqui no Boiling Point, tá? Na verdade, uma trama envolvendo jogadores de um time de beisebol amador, né? Seus jovens alunos, um técnico e a Yakuza.
Então é muito interessante, preste atenção, depois de ver, quem tiver a oportunidade de ver, já viu o filme de Yakuza, ou comprar o Yakuza 3, o 1 e o 2 que está saindo agora, e ver depois, deixar os filmes de Kitano por último, porque eles representam essa desconstrução mais contemporânea do gênero. Nós temos O Mar Mais Silencioso Daquele Verão, que já é um filme do Fukasaku também, do Kitano, já desse início de carreira, que é um filme mais minimalista, um filme mais delicado, um drama intimista, que trabalha com a questão de como um jovem de portador, um jovem surdo, ele lida com o mundo. E através do esporte, é bastante poético o filme, um filme bem delicado do Kitano, e também mostra a sua versatilidade enquanto diretor. Tá? E o Kitano nesse filme ele não trabalha. Aí nós temos no disco 2, o Kids Return, De Volta às Aulas, que já é um filme que é um filme ao mesmo tempo. Discute a Yakuza porque são dois jovens, dois amigos, um toma um caminho que é justamente o caminho da Yakuza, né? E aí toda a lembrança deles de passado, e tem uma questão de filme de formação, de filme de drama, com elementos de Yakuza. É um filme bem interessante, o filme dele que discute a questão da juventude, e que agora, recentemente, um outro diretor fez uma continuação desse filme com os mesmos atores, né, com os personagens, trabalhando toda essa questão, um filme bastante marcante do Kitano, tá? Passou aqui na mostra, e vale destacar que todos esses filmes nunca tinham sido lançados em DVD no Brasil, então são todos filmes inéditos do Kitano. O Verão Feliz é o último que fecha a caixa, bastante popular, aqui muita gente gosta do filme no Brasil, Kikujiro, que o Kitano trabalha, é um filme com a música do Joe Hisaishi, e se foca aí na amizade do Kitano, desse cinquentão com Kikujiro, com um menino, né? Então é um filme que fala bastante da infância, de como a criança vê o mundo, há todo um espírito cômico, infantil, lúdico, inclusive com bastante situações, com gags visuais, bastante, digamos, a divisão em sketches. É um filme bastante lúdico do Kitano, esse registro, mais um registro mais infantil. Então foi bem interessante, que fecha aí, a ideia dessa caixa foi justamente reunir diferentes facetas do Kitano. Lembrando que no mesmo mês, por causa do lançamento do Cinema Yakuza 3 e do Arte do Takeshi Kitano, a gente vai trazer de volta o Cinema Yakuza 1, que estava esgotado há muito tempo, o Cinema Yakuza 2, o Hanabi do Takeshi Kitano, que é uma edição especial com extras. Lembrando, para quem gosta do Kitano, não deixe de comprar o Yakuza 1, tem o Sonatine, que é um excelente filme do Kitano. Aí nós temos ainda o relançamento do Fortaleza Escondida do Kurosawa, edição especial com um excelente making-of, Rashomon e Trono Manchado de Sangue. Então realmente é um belo pacote de cinema japonês. Aí nós temos ainda, marcando o centenário do Bergman, lembrando que todos os filmes lançados do Bergman pela Versátil e as coleções estão de volta ao catálogo agora por tempo limitado, marcando o centenário do Ingmar Bergman, que é comemorado agora em julho de 2018. Para comemorar o centenário, além do relançamento das edições exatamente idênticas às edições lançadas anteriormente, então são as mesmas cópias, as mesmas alterações, os mesmos extras, exatamente idêntica, nós teremos o lançamento de um filme inédito do Bergman em DVD no Brasil, só tinha saído em VHS, que é A Hora do Amor, que é um filme raríssimo, que foi o primeiro filme dele em língua inglesa, né? Uma produção bastante conturbada, o Bergman tinha uma relação bastante crítica com esse filme, mas é um filme bem interessante, que agora revendo ele tem o seu valor, não é um grande filme do Bergman, mas é um filme importante na carreira dele. Tem o Elliot Gould, né, que trabalhou aí com o Altman, com vários diretores importantes nos anos 70, a Bibi Anderson e o Max von Sydow. E fala, claro, sobre relações humanas, toda a sondagem psicológica, esse mergulho na alma, né, nesse teatro da alma, que é um dos grandes temas do Bergman, um cineasta extremamente existencial. Tá? Essa é uma versão restaurada, na versão que o Bergman gostava, que é com o áudio original em inglês, com trechos em sueco. E a versão longa, a versão completa do filme. Tem mais de 1 hora de extras, tem um making-of muito bom, uma ótima entrevista do Bergman, e ainda tem um depoimento de uma das atrizes do filme. Então é um belo de um pacote, a edição ilimitada vem numa luva, gente, com os cards, tá? 2 cards. E vale destacar, eu acabei não falando, volto a falar que o Yakuza 3 e o Takeshi Kitano também são edições limitadas com cards. Então aproveitem para comprar agora, é muito importante.
Aí nós temos o lançamento que era exclusivo Cultura e Saraiva, e ele, Cultura e FNAC, perdão, e ele agora é de todo o mercado, tá? Que é o Nouvelle Vague Volume 2. Uma edição limitada, com 6 cards, 5 filmes em 3 DVDs. Por que 5 filmes? Um dos filmes, super importante, o grande Céline e Julie vão de barco, tem são mais de 3 horas, não daria para colocar um 6º filme. E aí, no caso dos cards, a gente colocou um card a mais, tem os 5 pôsteres dos 5 filmes, e um card a mais que é dos bastidores de Uma Mulher Casada, do Godard. Então é um pacote maravilhoso para quem gosta de Nouvelle Vague. Uma Mulher Casada é um filme do Godard de 64, tá? Que ainda bastante no espírito da Nouvelle Vague, falando de relacionamento, com uma linguagem bastante criativa do Godard, desses fragmentos desse casal. E nós temos aqui um ótimo extra também falando do filme, e essa é a versão restaurada. Então mais um Godard, lembrando que no volume 1 nós já tínhamos o Banda à parte, e agora no volume 2 com Uma Mulher Casada, que não tinha sido lançado em uma boa cópia aqui no Brasil. Então é a primeira oportunidade de ver essa cópia, essa restauração inédita com esse extra. Aí nós temos Educação Sentimental, que é do Alexandre Astrue, né? Baseado, muito importante, no livro do Gustave Flaubert, que é um livro bastante fundamental da literatura francesa, e o Astrue é um dos teóricos da Nouvelle Vague, que criou aquele famoso texto da câmera caneta. Nós já tínhamos lançado aqui no Brasil, em DVD pela Versátil, o Sartre por ele mesmo, na caixa Sartre no cinema. Então é o segundo do Astrue que a gente lança em DVD, um filme bem raro, poucas vezes é exibido aqui no Brasil, e que tem todo o espírito da Nouvelle Vague nessa releitura moderna do Flaubert. Tá? Então é um filme bastante interessante, está também em versão restaurada, primeira vez que aparece em home video no Brasil. Aí nós temos no disco 2, O Ascensor para o Cadafalso, que é de 58, do Louis Malle, que é um filme também emblemático. Algumas pessoas vão discutir se é Nouvelle Vague ou não seria Nouvelle Vague, vão falar, claro, por que vocês não lançam Nas Garras do Vício, ou já Os Incompreendidos, os filmes mais emblemáticos. Mas a ideia é trazer esses filmes que foram mal lançados ou ainda não foram lançados. Pode ser um lado B da Nouvelle Vague, mas no caso da Ascensor para o Cadafalso é muito interessante a releitura que o Malle vai fazer da tradição do filme noir americano, do filme policial americano, que é muito marcante na formação cinéfila de todos os jovens turcos, sobretudo do Truffaut e do Godard, e o Malle é muito marcado por isso. E aqui nós temos ainda a famosa história da trilha do Miles Davis. Miles Davis cria uma trilha sensacional de jazz para o filme, que é uma das trilhas sonoras mais emblemáticas do cinema. Nós temos um ótimo documentário de mais de meia hora sobre o filme, tem um falando sobre a trilha sonora, tem o depoimento do Malle, então assim, é super completo para quem gosta do Ascensor para o Cadafalso, com uma participação marcante da Jeanne Moreau. E também quem gosta de filme policial em geral, vale muito a pena ver esse registro, essa releitura na Nouvelle Vague do filme noir americano, tá? Aí nós temos O Silêncio do Mar, que é o filme do Jean-Pierre Melville, e vamos perguntar, mas o filme é de 49, não é, como pode ser Nouvelle Vague, sendo que a Nouvelle Vague, ela começa em 58, a nova onda que chega no final dos anos 50. Aqui nós temos a questão da produção, em termos de linguagem, já antecipa o que seria a modernidade que a Nouvelle Vague vai trazer ao cinema francês. É um filme, se você pegar o cinema francês da época, totalmente diferente do que vinha sendo feito até então. Então é um filme realmente diferente, inclusive, do que o Melville faria no restante da sua carreira. Então é um filme de estreia do Melville, e o Melville está associado com o quê? Com o cineasta que é o mais americano dos franceses, né, que os franceses falavam. Com aquela releitura do cinema policial, do cinema noir americano, que nós vimos, aliás, na caixa, no arte do Jean-Pierre Melville, no lançamento do Samurai, mesmo na tradição lá do filme de guerra que ele trabalha no Exército das Sombras, e vamos ver numa caixa que a gente vai lançar agora em agosto no filme noir francês. Então é um filme bem diferente do Melville, que se encaixa, é baseado num romance importante da literatura francesa, e aí vem as condições de produção, como que ele faz um filme, e esse documentário pega toda essa parte de como essa produção inova em termos de criação cinematográfica no cinema francês. Tem um documentário de 40 minutos, excelente nos extras. Aí nós temos no disco 3, o Céline e Julie Vão de Barco, que é um filme longuíssimo, né, são quase 200 minutos do Jacques Rivette, mais um grande Rivette. Nós já tínhamos lançado A Bela Intrigante
e um passeio em Paris. Esse filme você já tem aquela estrutura bastante livre aí dos filmes do Rivette, né? Dessas duas amigas, os seus amores, a gente acompanha as peripécias, as desventuras dela por Paris. As pessoas podem estranhar o ritmo, estranhar a questão do drama, mas é a proposta de encenação de mise-en-scène do Rivette. Então é bem interessante e tem um depoimento que vai aí destrinchar a contribuição do Rivette à Nouvelle Vague e a importância do Céline Joly. Também a gente tem que ver, se nós temos nessa caixa em 49 um proto-Nouvelle Vague, que é O Silêncio do Mar, do Melville, aqui nós temos já uma Nouvelle Vague tardia, né? Que não é a Nouvelle Vague no período clássico, que é geralmente o período heróico, que é de final dos 50 a meados dos 60. Tá? Mas que é um filme que tem todos aí os pressupostos da Nouvelle Vague, o espírito Nouvelle Vague, que acompanham muito o Rivette ao longo aí da sua carreira, tá? Um dos jovens turcos da carreira do cinema. Então vale muito a pena, é uma versão também inédita, bem melhor que a versão lançada anteriormente aqui no Brasil. Aí em agosto nós vamos ter Filme Noir Volume 11, tá? Uma edição limitada. Como o volume 9 e o 10 vai trazer 7 filmes, porque tem um filme nos extras. São 3 DVDs com 6 cards. Nós temos Os Assassinos, do Robert Siodmak, uma versão inédita, restaurada, e tem mais de quase 40 minutos de extras inéditos sobre o filme, que é um dos maiores noir, com o Burt Lancaster e a Ava Gardner. Sempre Chove aos Domingos, o filme noir inglês, do Robert Hammer, também com extra. Rebelião no Presídio, do Don Siegel, e A Margem da Vida, do John Crowell, representando o filme noir de prisão. São 2 noir de prisão. Ao Cair da Noite, do Frank Borzage, melodrama noir de vertente psicológica. E Império do Terror, do Richard Fleischer, representando o filme de Heist, o Heist Movie, né, o filme de assalto. E nos extras, um outro filme de assalto, que é o 7º filme, Os Salteadores de Estradas, do Herbert Cornfield, um filme B de 57. No filme noir francês, estreando a tradição do Polar, o filme policial francês, belíssima caixa, com Grisby, tem edição limitada, 6 filmes em 3 DVDs, com 6 cards, e vai ser para todo o mercado, não mais apenas para a Cultura e FINAC. Vai ter o Grisby Ouro Maldito, do Jacques Becker, com Jean Gabin, Expresso para Bordeaux, do Jean-Pierre Melville, com Alain Delon, Catherine Deneuve, Vício Maldito, do Gilles Granger, com Jean Gabin, Como Fera Encurralada, do Claude Sauté, com Jean-Paul Belmondo e Lino Ventura, A Morte de um Corrupto, do Georges Lautner, com o Alain Delon, e o Série Negra, do Alain Corneau. E mais de 2 horas de extras, uma belíssima caixa para quem gosta de cinema francês e cinema policial. Cinema Faroeste 7, uma edição limitada com 6 filmes em 3 DVDs e 6 cards. Johnny Guitar, do Nicholas Ray, inédita versão restaurada em 4K com quase 1 hora de extras, bem melhor do que a versão que não era restaurada, lançada pela Versace há mais de 10 anos. Eles passaram por aqui do Alfred Green com Joe McCree, Fama a Qualquer Preço, do Richard Fleischer, Covil do Diabo, do Hal Walsh, Ninho de Cobras, do Joseph L. Mankiewicz, e O Morro dos Maus Espíritos, do Henry Hathaway, com John Wayne. Nós teremos ainda A Menina Índigo, do Wagner de Assis, o diretor de Nosso Lar, um filme espiritualista brasileiro. E em setembro vamos ter um mês temático com a continuidade de 3 coleções muito queridas pelos fãs da Versátil, 3 coleções em DVD. Então é isso, até setembro.